Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui com um novo quadro que se chama Fuzencast. Nesse quadro nós vamos falar de forma mais descontraída sobre o universo do Fuzen. Nós vamos falar sobre tudo que envolve o Fuzen, mas de uma forma mais descontraída, como se a gente estivesse aí na sua casa fazendo um bate-papo. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele Rosa. Eu sou Evandro Damasceno. E nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre como surgiu a ideia do nosso canal e também a gente vai te contar uma curiosidade que eu tenho quase certeza que você não sabe. Então, gente, em 2018, mais ou menos 2019, a gente executou um projeto que era focado no idoso, no público idoso, né? E nesse projeto a gente ia ensinar a técnica do Fuzen, da reciclagem artística através da técnica do Fuzen, da garrafa de vidro. E esse projeto era focado para idosos. A gente já tinha executado outros projetos, inclusive para deficiente intelectual. E só que a gente percebeu dentro das atividades que a gente propunha alguma coisa, né? Propunha, tá certo? Tá certo, a gente propuseram. A gente propunha. Será que eu propunha? Vocês entenderam, né? A gente queria propor. A gente propôs. Tá bom, a gente propunha. Vocês entenderam, não precisa. Aqui não é aula de português, não. A gente propunha. A gente... Para os idosos nas atividades, me preparava antes e chegava lá, a gente propunha. Pronto. A gente propunha. De novo, já é a terceira vez. Continua a história. A gente chegava lá, a gente lançava um desafio pro idoso. Não era desafio, a gente propunha a ideia, a atividade, mas a gente percebia que não todos, mas uma certa quantidade de alunos, eles não faziam, eles nem começavam a fazer e já falava que não ia conseguir, que não era capaz, que não dava certo, que tinha medo. Então, a gente percebeu, né? A gente pensou assim, se a gente não mudar alguma coisa na mentalidade deles, o projeto não vai pra frente, a gente não vai conseguir executar esse projeto. Então, a gente ficou pensando em várias coisas que a gente poderia fazer e a gente percebeu que muitas coisas, meio que eles vinham trazendo isso com eles, dentro deles, né? Então a gente começou a estudar na PNL, que é Programação Neurolinguística, para a gente tentar mudar e quebrar esses paradigmas, né, os paradigmas. Então a gente identificou isso porque a gente fez algumas atividades para ouvir o que eles tinham para dizer para a gente. E aí nessa atividade a gente pediu para eles contar um pouco da história de vida deles. E aí a gente identificou que dentro da história de vida deles, eles tinham muito traumas, baixa autoestima, carregavam assim, tipo, a vida inteira algo que o marido, o ex-marido, o pai falou pra eles que eles não iam conseguir, que eles não eram capazes. E aí a gente pensou, a gente vai ter que quebrar isso. E aí a gente começou a dar algumas oficinas, algumas atividades e... Como chama? A gente fazia brincadeiras assim, tipo... Dinâmica. E algumas dinâmicas pra gente quebrar esse paradigma, né? Essa crença limitante deles, né, Evandro? E aí, dentro disso, veio a ideia de criar um canal no YouTube, porque aí, além da gente dar atividade ali, nas oficinas, a gente poderia criar alguns vídeos e mandar para eles, que era uma forma deles reforçar isso, aquilo que a gente estava ensinando nas atividades. Quando a gente percebeu que a atividade não estava fluindo, devido a essas questões aí que a Gi pontuou, a gente sentiu, sim, a necessidade de criar alguma coisa que ajudasse eles até mesmo fora da atividade, porque o tempo que a gente estava lá, que a gente dispunha para ajudar eles, era bastante limitado.
Então o que a gente pensou? Não, vamos chegar em casa, vamos bolar alguma coisa, no caso, o canal, que é o que a gente pensou na época que conseguiria chegar na casa deles com mais facilidade, visto que hoje praticamente todo mundo tem celular, tem acesso à internet. A gente resolveu criar um canal. E não somente por causa disso. Em conversa até mesmo com os próprios idosos, eles falaram pra gente, eles trouxeram pra gente que as atividades que a gente passava pra eles, seja as dinâmicas, as conversas que a gente tinha, eles chegavam em casa e passavam também pros netos, pros filhos, pros bisnetos, pros tataranetos, e eles colocavam em prática também e tinham o mesmo resultado que a gente falou pros idosos que eles teriam, ou seja, as atividades que a gente passava para eles, eles chegavam em casa e replicavam as atividades. Então, pensando nisso também... Isso, só te cortando um pouquinho, inclusive a gente tinha bastante feedback deles mesmo falando pra gente que os filhos e os netos deles falavam pra eles que eles tinham mudado completamente depois que começou a fazer as atividades. E era bem nítido, tinha uma pessoa que eu lembro agora em mente, que ela, do começo pro final das oficinas, tipo assim, era outra pessoa. Porque era uma pessoa que chegava meio, tipo, carrancuda, brava, não conversava com ninguém, às vezes dava umas patadas, assim, nas outras pessoas. Isso no começo, né? Então a gente começou a identificar que tinha alguma coisa ali. E no final, se você vê se essa pessoa, tipo, é irreconhecível, era outra pessoa. Ela sorria, brincava, e ela mesma falou pra gente, falou assim que os filhos dela falaram pra ela, nossa mãe, como a senhora mudou, tá sorridente, tá diferente, né? Então, tipo, deu certo aquela coisa que aquelas atividades, as coisas que a gente tava levando nas oficinas, e eles começaram a conseguir fazer as peças que a gente propunha. E daí a gente criou o canal que chamava Semente, com o objetivo de ajudar não somente os idosos, mas fazer com que eles, através dos vídeos que a gente publicava, eles conseguissem ajudar outras pessoas também. Tá. Depois de um tempo, acabou-se o projeto se encerrou, porque todo projeto que a gente executa tem uma data de início e uma data de término. Então o projeto se encerrou, a gente de certa forma começou a perder um pouco do contato com alguns idosos, visto que eles precisavam de estar se movimentando, tá exercitando a mente, e a gente já não podia mais nessa época suprir essa necessidade que era gritante neles. Eles acabaram indo buscar outros espaços, seja por indicação nossa ou por indicação de terceiros. Daí, como a gente já trabalhava com vidro, mesmo executando o projeto do idoso, a gente tinha nossa empresa, entre aspas, paralela a isso, e a gente trabalhava com a técnica do fusing, a gente pensou, por que não pegar isso, no caso a técnica do fusing, que a gente tinha bastante autoridade para falar sobre, e começar a ajudar outras pessoas, utilizar o know-how, o canal que a gente já criou, já meio que perdemos a timidez de falar, tô perdendo a timidez de falar com a câmera, a gente está perdendo, vamos pegar isso, vamos ensinar, tentar mostrar uma nova visão de como transformar a garrafa de vidro, no caso do canal, por mais que a gente fale sobre fusing e o universo do fusing é bastante amplo, a gente procura sempre frisar a garrafa de vidro, porque além da questão desse material ser mais fácil de ser encontrado, tem todas as questões ambientais por trás dessa transformação. E fora que é um negócio totalmente diferente do que a gente costuma ver, que é uma garrafa, uma coisa que você encontra em qualquer terreno baldio, se transformando em uma peça que você pode ter falando questão de monetária, ter uma renda bem considerável. Então a gente pensou, então vamos mudar o canal, já que a gente não está mais tendo tanto contato com os idosos, os vídeos que a gente fez para ajudar eles continuam no canal, a gente vai deixar lá, não vamos tirar, porque eles continuam ajudando o povo, os netos, tataranetos, e a gente dá somente uma nova cara a partir daqui. E aí a gente começou a falar basicamente somente sobre fusing. Claro, pegando toda a nossa experiência com vários públicos durante vários anos,
e transformando esse conteúdo, deixando ele o mais simples e sucinto possível, para que qualquer pessoa, assim que assistir, que ter contato, que entrar em contato com esse conteúdo, entender basicamente o que a gente está querendo passar. Claro, tem alguns que é um pouco mais complexo, mas no mais, na maioria, é conteúdo bem mais simples. Por quê? Porque a gente utilizou todo esse know-how que a gente tem com o público para deixar o conteúdo mais agradável para você. E também, assim, uma coisa que foi bem relevante, assim, no sentido de porque, assim, não é fácil a gente estar aqui, né, falando, agora a gente já fica um pouco mais, a gente já tem 2 anos de canal? Não tem 2 anos o canal ainda, mas, assim, com esse tempo a gente foi meio que deixando a vergonha de lado, né? Também, o Evandro, inclusive, quando ele ia gravar vídeo, era um sacrifício, Jesus amado. Até hoje é. Mas era pior, que ele ficava rouco, tossia, espirrava, dava alergia. E fora, tipo, aquilo lá que você tem, que é... Sinusite? Não. Bronquite? Você não tem bronquite, nem sinusite. Aquele perfeccionismo. Tipo assim, muito perfeccionismo, demorava pra fazer os vídeos, demorava pra tudo, porque ele queria tudo que ficasse perfeito, sendo que eu acredito que nem exista a perfeição. Mas tudo isso era uma barreira que a gente tinha que romper pra gente conseguir gravar os vídeos, porque vários lugares que a gente vai, quando a gente fala que determinada peça foi feita com a reciclagem artística da garrafa de vidro, a pessoa não acredita, né? Porque quando você fala de peças artesanais, reciclagem, já vem na mente aqueles potinhos de manteiga, de sorvete, nada contra quem faz, mas as pessoas já vêm na mente aquilo, então elas não acreditam que tipo, a determinada peça foi feita com a garrafa de vidro. Então, assim, é legal quando a gente vai no lugar, a gente tem que ficar falando, a pessoa pega, às vezes a gente mostra até foto de mais ou menos do processo para a pessoa acreditar que aquilo era uma garrafa, né? Então a gente acha que é muito relevante a gente contribuir dessa forma, falando sobre isso, das possibilidades, né? Inclusive, a gente recebe visita às vezes nos projetos que a gente faz. A gente recebeu uma visita algum tempo atrás de uma pessoa que ele é um estilista até famoso. Uma pessoa famosa, independente da profissão, uma pessoa bem famosa, um estilista. Bastante conhecida. Enfim. E ele falou que ele viajou o mundo todo e nunca viu nada parecido com o que a gente faz, né? E outras pessoas também, empresas de cosméticos naturais por aí, famosas, que já foram visitar o nosso trabalho, também falam. Então, assim, por que não mostrar para as pessoas que dá para fazer a possibilidade, as infinitas possibilidade da transformação da garrafa de vidro, né? Uma coisa que a gente encontra por aí jogada no meio ambiente, poluindo, né? Você sai aqui na rua, você precisa de uma matéria-prima, você sai aqui na rua, você encontra aos montes a garrafa jogada. Então, por que não mostrar para as pessoas que há essa possibilidade dessa criação, que dá desde que você pode transformar a sua mentalidade, a sua autoestima e também gerar renda, né? E aí isso também contribuiu para que a gente continuasse com o canal, né? Quando a gente se expõe, assim, é um pouco complicado. Eu já fiz um vídeo que foi até meio chato. Falou tipo, moda lixão, trabalhar com lixo. Então, assim, ainda tem essa limitação das pessoas, essa crença, esse preconceito, né? Parece que não, mas existe. Então, se a gente não tiver essa coragem de vir aqui e falar disso, né? Acho que isso abre as portas para outras pessoas também virem. Até porque o Fusen, o mercado do Fusen, ele é muito fechado. Tanto que depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu conheci, através de uma pessoa, alguns outros ateliês, outros artesãos. Mas assim, até para você entrar dentro de um ateliê, é muito restrito. Ele só deixa você ir dependendo, tipo assim, quem te leva
e ainda não mostra muitas coisas, tem medo de passar. Esconde as coisas. Esconde, tem uns que não deixa, teve um que eu conheci no lugar aí, um cara gente boa pra caramba. Só que, tipo, quando eu passei no seu ateliê, não, vamos marcar. E esse marcar até hoje. Então, tipo assim, a gente sabe dessas coisas que existem no mercado. Então, por isso que isso também é uma coisa que fez com que a gente falasse, não, vamos vencer a timidez, vamos perder a vergonha e vamos falar, né, sim, dessa possibilidade. Pegando um gancho do que a gente está falando sobre os artesãos não deixarem outras pessoas entrarem no ateliê deles, principalmente se a outra pessoa que está visitando também trabalhar na mesma área, é porque esse conhecimento, além de ser fechado, ele é muito caro. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um artesão, eu sou um artesão e eu paguei caro por um determinado conhecimento, que às vezes a gente paga muito caro por um conhecimento que somente uma dica, uma coisinha faz toda a diferença. Às vezes você paga, 5, 6 mil reais para ouvir 2, 3 palavras ou 2 minutinhos de um conteúdo que vai fazer toda a diferença no seu trabalho, vai mudar totalmente. E se você que já trabalha no Fuzzy, ou você que trabalha em alguma profissão e tem curiosidade sobre outra, você vai concordar comigo que quando a gente já está imerso em uma determinada profissão e está com dúvidas sobre como fazer determinada coisa, em muitos casos, somente de você ver uma coisa pronta, você já tem uma ideia de como que aquilo é feito. E resta você, voltando a falar do Fuzzy, se eu vejo uma peça feita, eu já já consigo imaginar como que ela é feita. Então eu volto para casa, pratico e construo aquela mesma peça. No mundo do Fuzzy, eles não deixam por causa disso, porque como todo mundo mexe com vidro, independente de qual vidro você está utilizando, se outra pessoa vê uma peça pronta, uma peça de um determinado artesão pronta, ele automaticamente já tem uma noção de como que aquilo é feito. Então, nesse ramo, nesse universo do Fuzzy, eles não deixam, não passam conhecimento, assim como a gente está passando aqui. Tipo, por exemplo, quando você vai no ateliê, às vezes tem funcionários, tem outras pessoas fazendo. Então, tipo, por mais que a gente esteja conversando aqui, aí tem outra pessoa fazendo ali, automaticamente a gente vai olhar, vai ver. Inclusive, essa pessoa que a gente conheceu, que é um cara gente boa, mas que não deixou a gente ir no ateliê dele, ele falou que ele fez um curso para uma coisa específica, uma coisa específica, bem pontual. Só que eu esqueci o nome do país que ele foi. Na Itália. Que lá é né? E você lembra o que era? Não. Então, eu sei que ele falou, eu fui perguntando algumas coisas pra ele, né? E aí ele falou, agora tal coisa, se você quiser saber, você vai ter que ir lá na Itália, onde eu fui, em tal lugar, num lugar... E assim, é um lugarzinho, tipo, do jeito que ele falou, não é um lugar assim, um ateliê que todo mundo pode ir. É um lugar bem específico que ensinava a fazer só aquela coisa que ele precisava. Então você imagina, a pessoa vai lá na Itália fazer um curso, e aí é óbvio que ela não vai abrir o ateliê dela assim pra... alguém pegar de graça. Não que a gente vá visitar os ateliês também, né? Pensando em pegar as ideias dos outros. Não, porque a gente, pelo menos eu, gosto de trocar informações e não ligo. Pelo menos as pessoas que vão conhecer o nosso ateliê, que falam alguma coisa, a gente mostra, a gente fala, explica. Não tem... Até porque é uma coisa que o Evandro já falou pra mim, que o legal de você passar a informação é que você passa a informação para aquela pessoa e automaticamente você tem que subir de nível. Você já tem que aprender uma coisa nova pra gente sempre estar, entre aspas, lá na frente, entendeu? Então, se você não passa informação, você também não adquire mais informação, você fica estagnado naquilo ali. Então, por isso que a gente, se a pessoa pergunta, a gente fala, não tem problema nenhum. Mas esse meio desse ramo do Fuzzy, ele é bem fechado. Com a garrafa de vidro, assim, falando de garrafa de vidro, eu não conheço ninguém que trabalhe
faça o que a gente faz com a garrafa. Falando do vidro plano, vidro importado, eles são bem assim restrito com as pessoas que querem visitar o ateliê. Então, se você parar para acompanhar o conteúdo que a gente vem disponibilizando aqui para você de forma gratuita, você vai perceber que existe uma quantidade muito grande de informação, grande a ponto de você poder e conseguir produzir suas próprias peças, seja utilizando o forno de fusão, como a gente vem sempre ressaltando aqui, ou até mesmo a mufla, visto que a gente tem essas duas vertentes aqui no canal. Isso independente de qual matéria-prima que você vai estar utilizando. Porque mesmo que a gente esteja focando aqui, basicamente, somente na transformação da garrafa de vidro, algumas vezes a gente utiliza outras matérias-primas também, o conteúdo é passado de forma que você consiga trabalhar tanto com a garrafa, quanto o vidro float, o dicróico ou qualquer outro vidro que você preferir. Bom, gente, então nesse primeiro vídeo a gente quis trazer para vocês, né, falar como surgiu a ideia, né, do canal, e a gente pretende gravar novos vídeos. E eu quero pedir para vocês, se você tiver alguma sugestão de um próximo vídeo, de um próximo tema, né, do nosso Fuzencast, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo pra gente fazer um vídeo com a sua sugestão, tá bom? E não esqueça de curtir esse vídeo, que é muito importante pra gente, gente. Às vezes o pessoal vem aqui, consome esse monte de informações que às vezes vocês, nem curso, às vezes vocês vão conseguir tantas informações que a gente passa aqui no canal, e a pessoa sai e não deixa nenhuma curtida, né, gente? Pô, curte aí o vídeo, ajuda a gente, tá bom? Então é isso aí, gente. Grande beijo e até mais. Valeu! Que é isso? Vida louca. É sério? É. E até mais.